Estava eu aqui pensando na vida e observando que a ignorância ela é capaz de fazer muita gente navegar no mar das ilusões, das fantasias, das mentiras por muito tempo. E a ignorância é uma coisa muito séria, não é? Nós precisamos combater a ignorância. Eu estava observando uma pessoa, um certo caso, um estudo de caso meu, como terapeuta, e observando que uma determinada pessoa, de crenças limitantes por demais na Igreja Católica Apostólica Romana, ela contabiliza a quantidade de vezes que vai às missas, precisa ir a todos os encontros, a todas as missas da semana, do mês. Quando ela falta uma missa, ela se sente já culpada ou afastada de Deus, né? Ou do que eles lá dizem da casa de Deus, né? Numa grande blasfêmia, numa grande mentira, dizer que a casa de Deus é a igreja, né? Bem, essas pessoas, elas se sentem culpadas quando faltam alguma missa, quando faltam algum processo marcado da igreja. Não percebem elas o quanto estão sendo iludidas, enganadas e com crenças extremamente limitantes sobre a vida, sobre o mundo, pensamentos arcaicos, cristalizados, congelados, não é? Que acabam fazendo também serem pessoas mais julgadoras, condenadoras dos outros, das práticas de vida dos outros, e não conseguem alcançar, não conseguem de maneira cognitiva alcançar outros horizontes, não conseguem alcançar outras plataformas de pensar, não conseguem alcançar outros paradigmas, outros modelos de vida. E isso é muito triste, não é? Esse estudo de caso que eu estava fazendo é de uma pessoa muito boa em sua essência. Tem um coração muito caridoso, muito fraterno. É uma pessoa que gosta de ajudar muito as pessoas. No entanto, a ignorância dela se transforma de uma forma tão grande, é tão alavancada pelo fruto da própria igreja e do pensamento limitante, da crença limitante, da falta de capacidade interpretativa e de alcance de horizontes maiores, que acaba emperrando o processo encarnatório dela, por melhor pessoa que ela seja em sua essência. Mas ela não consegue alcançar outros horizontes e isso faz com que ela fique presa. Presa ao quê? A um processo de lavagem cerebral, da religião, da missa, da igreja, do padre, não é? Agora mesmo está nessa expectativa pelo novo Papa, não é? Só que a gente fala às vezes aqui sociedades secretas e tal, mas qual é a maior sociedade secreta de fato do mundo? A própria Igreja Católica Apostólica Romana. E essas reuniões fechadas do conclave, eu queria ser uma formiguinha, eu queria ser uma mosca para estar lá dentro para ouvir, não é? Eu tenho certeza que você, buscador espiritual, também queria. E o jogo de interesses, o jogo político que está por trás disso, toda a força jesuítica, né? Toda a força dos jesuítas, da Opus Dei, do Banco do Vaticano, ou seja, o Vaticano é muito mais uma instituição política do que, de fato, uma instituição voltada às causas espirituais. É uma instituição política, uma instituição religiosa de aprisionamento. E lá dentro tem várias alas. Tem várias alas, mais liberais, mais radicais, conservadores, não é? Ligados a grupos, as questões dos jesuítas, mais radicais, Opus Dei, enfim, é preciso estudar, é preciso sair do véu da ignorância. A ignorância ela é galopante nos dias de hoje e a gente precisa e tem a obrigação de um canal como esse alertar as pessoas, por mais que doa.
Eu, por exemplo, venho no momento em minha vida pessoal, tendo também muitas é, dores, angústias, por vezes sofrimentos, por quê? Pelo conhecimento. Ou seja, tanto a ignorância como o conhecimento, eles trazem rupturas, eles trazem dores, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente adquire sabedoria, conhecimento, informação, a gente também passa a se desiludir, né? A gente se frustra com a vida, com as pessoas, a gente cai em desilusão e é necessário ter muita força psicológica, terapêutica, emocional. Por isso que eu aconselho, inclusive, vocês me procurarem como terapeuta, porque eu faço esse processo comigo mesmo e com as pessoas que me procuram, de preparar e capacitar os buscadores para uma nova época, para uma nova fase, para um novo momento do mundo que nós estamos atravessando. Vai chegar de fato esse novo momento. Você pode até interpretar que esse momento já começou, só que a passos lentos, né? E nós sabemos também das estratégias dos opositores, que são muitas, a começar da escolha do novo Papa, a começar da escolha do novo Papa, e a começar também dos projetos que estão em curso da Agenda 2030 e de tudo que virá. Os próximos anos serão anos, assim, primordiais para tudo isso que nós estamos atravessando. E esse ano já está sendo, né? Mas tem muita gente dormindo, tem muita gente num profundo sono, num sono profundo. E eu observo e observei nesse estudo de caso que por mais que o conhecimento, o esclarecimento, a expansão da consciência nos traga, justamente por conhecer, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa libertação também causa dor, também causa desilusão, porque quanto mais nós conhecemos como funciona o mundo, e como funciona o mundo tanto fisicamente como extrafisicamente, os bastidores do mundo político aqui, terreno, os bastidores do mundo político na esfera espiritual, quanto mais nós sabemos do que está acontecendo, e é muito aquela questão da lei hermética mesmo, do que assim como acima abaixo, né? O que está acontecendo na esfera espiritual também, de certa forma, aqui as batalhas astrais, as batalhas terrenas, tudo isso está acontecendo de maneira muito fulminante, muito fulminante. Os grupos, as oposições no plano espiritual também trabalhando, entendeu? Então é muito forte a coisa, é tão forte que às vezes a gente não quer falar mais e dizer tudo no canal do YouTube aberto. Por isso que eu pretendo criar no segundo semestre um espaço mais fechado, um grupo para reuniões. Isso está programado provavelmente para julho ou agosto, tá? Para buscadores espirituais. Bem, mas dito isso, esse vídeo é curto e eu só quero complementar dizendo o seguinte: quando a gente desperta e quando a gente expande consciência, a gente passa a ver, saber de coisas que antes a gente não sabia. A gente desmonta castelos de areia, a gente desmonta um monte de crenças limitantes, cai por terra um monte de aprendizados, de ilusões, de fantasias que nós tínhamos. Isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento, isso nos causa o sofrimento do intelectual, o sofrimento da pessoa inteligente, da pessoa capaz de pensar, de ir além, de raciocinar. Isso causa dor de saber da dureza da vida, fisicamente e extrafisicamente, de saber como são as pessoas. Eu, por exemplo, que tive a oportunidade de estudar a sociedade como um cientista social, como quem estudou ciências sociais, e depois estudar o indivíduo como terapeuta, psicanalista, não é? Como um psicoterapeuta, como uma pessoa que faz terapia. Então, isso hoje me faz analisar tanto sociedade como indivíduo. E a interação, a dialética, indivíduo-sociedade, sociedade-indivíduo, isso é muito forte. É muito forte, não é? E é realmente muito triste
quando a gente conhece a realidade de muitas coisas e se desmontam toda a questão lúdica, toda a questão do nosso pensamento infanto-juvenil espiritual, de toda a nossa infância espiritual, não é? De tudo aquilo que a gente tinha como certo, absoluto, inabalável, das crenças limitantes. É realmente um momento de extrema necessidade de amparo psicológico, emocional, terapêutico, espiritual para o buscador. É chocante, não é? Mas eu fico observando tudo isso e por mais chocante que seja, e realmente é aquela coisa do Evangelho de Tomé, vamos ter uma perturbação e depois da perturbação, aí sim vamos entender, cair a ficha do processo que nós estamos, né? Porque a verdade liberta, mas antes da libertação e da consciência mais expandida, ela perturba, ela causa a confusão mental que todos os buscadores têm quando começam a revelar as situações e cair por terra todo em efeito dominó uma série de questões da vida. Você passa a se desiludir, você passa a olhar para os quatro cantos diferentes, e aí vem aquela coisa de que quanto mais a pessoa se torna pensador e inteligente, se torna mais solitário, porque de fato não faz mais questão de estar ao lado de pessoas hipócritas, falsas, e não consegue mais se unir a pessoas que estão dominadas ainda por crenças extremamente limitantes. Não consegue dialogar com pessoas que não têm o alcance para determinadas questões. Não é por preconceito, não é por arrogância ou por soberba, mas é porque não dá mais. Não dá para conversar, para fazer mais amizade com pessoas que ainda estão dentro de caixas extremamente presas e arraigadas a pensamentos e a situações, pessoas facilmente iludidas, que a gente percebe que elas estão iludidas, que a gente tenta alertá-las sobre isso, mas que é caso praticamente perdido, porque elas estão firmes e fortes dentro de suas caixas, crendo plenamente em certas ilusões, em certos engodos, em certas mentiras, matando e morrendo por aquilo diante da bruta ignorância. Essa é que é a realidade. E é uma ignorância bruta mesmo, forte, e que a pessoa não abre mão de levantar a sua bandeira de ignorante. Então, diante de toda a perturbação que o despertar, toda a perturbação que a expansão de consciência causa, e causa mesmo, e é uma grande perturbação, uma grande confusão mental, até você se acertar e buscar, e continuamos buscando e nos perturbando e avançando. É um processo contínuo. Mas por mais que isso cause desilusões, tristeza, que às vezes a gente olha para o lado e se sente só, a gente passa a ressignificar conceitos de amizade, ressignificar conceitos de família. O que é família? Qual é a minha família? Né? Eu estava lembrando da minha época que eu comecei a frequentar um centro espírita. Antes de eu fundar o centro que eu fundei, eu comecei a frequentar um centro espírita, e lá nesse centro espírita tinham 3 ou 4 pessoas da minha família que frequentavam o espaço. E aí eu comecei a ir eventualmente, assim, um domingo, era sempre nos domingos. E aí quando eu comecei a frequentar para assistir às palestras, essas pessoas que eram da minha família começaram a sair do ambiente. Pra você ver, né, que família unida, maravilhosa, fantástica. E mais ainda, elas não saíram nem tanto só pela minha participação em olhar as palestras. É porque, simplesmente, bastou eu ir lá 2 ou 3 vezes para que o até então presidente daquela casa espírita à época, que era um senhor que já desencarnou, um senhor muito respeitado na região, que já desencarnou, ele me chamou à parte e me convidou para fazer uma palestra lá. Ele sentiu em mim, teve uma intuição, ou mediunicamente, e ele percebeu que eu seria capaz de fazer uma palestra. Então ele foi a primeira pessoa que me convidou a fazer uma palestra.
espírita à época. E isso, quando isso chegou aos ouvidos dessas 3 ou 4 mulheres, pessoas que estavam lá, que eram da minha família, que tinham um grau de parentesco bem próximo, né? Que estavam lá assistindo que iam com frequência todos os domingos, que tinham adotado aquele centro espírita como o centro espírita do coração delas, quando perceberam que eu não só estava frequentando, mas que eu fui até chamado para fazer uma palestra, picaram a mula, saíram correndo. Para você ver, né? São histórias que parecem absurdas, né? E mentirosas, mas são verdadeiras. Para você ver o quanto a inveja, a falta de querer reconhecer o mérito alheio e de valorização do sangue da família, para você ver como são as coisas. Então, a gente, quando tem a expansão de consciência, a gente passa a ressignificar tudo. Quem é amigo? Quem são meus amigos? Quem de fato é amigo? Quem de fato é família? Até mesmo, vou dizer uma coisa fortíssima, até mesmo as pessoas mais próximas a você, que dormem com você, ou que vivem com você, ou que estão ao seu lado diariamente, 2 ou 3 pessoas que você tem como fiéis, leais e etc., você tem que passar a ressignificar. É forte isso, né? Mas é verdade. Você tem que passar a ressignificar elas também. Essas pessoas. Porque você vai perceber que até mesmo essas pessoas, como humanas que são, em alguns momentos também falou mal de você, fofocou sobre você, falou de você pelas costas, lhe traiu de alguma forma. É que a traição que eu quero dizer não é uma traição propriamente dita no sentido de traição conjugal, mas pode ser também, pode ser uma traição conjugal, mas às vezes são outras formas de traições, porque qualquer casamento ou enlaçamento pede lealdade. Então existem várias formas de traições, não só a conjugal, mas também a conjugal. Ou seja, você começa a perceber que até mesmo 2 ou 3 pessoas que você considera do seu coração ali, até elas vão estar sob um olhar diferente seu. E até você mesmo vai estar sob um olhar diferente seu, você auto-analisando-se. É forte, né? É muito forte. Mas eu diria que por mais que tudo isso seja forte, mais forte ainda é você carregar consigo a bandeira da ignorância. É carregar consigo o poder de ser ignorante e continuar querendo ser ignorante. E viver numa fantasia sem tamanho. Cabe a nós, por mais difícil que seja, num canal como esse, tentar elucidar, mostrar e calmamente, compreendendo o tempo de cada pessoa, mas ao mesmo tempo tecendo um pensamento crítico, tentar acordar os dorminhocos de plantão. É isso que eu queria dizer. Deixa teu like, ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a mostrar os nossos vídeos do nosso canal para o maior número de pessoas. Essa semana que vem nós vamos ter lives fantásticas. Segunda-feira vamos ter live às 14 horas, depois às 20 horas. Na terça vamos ter live às 19 horas. Na quarta nós vamos ter live às 20 horas. Vamos ter live segunda, terça e quarta. Só na segunda 2 lives, uma às 14 horas, às 14 horas, outra às 20 horas. Ativa o sino das notificações. Verifica se você realmente está ativado e se realmente está inscrito. E se não se inscreveu, se está se conhecendo agora, por favor, inscreva-se no canal. Ajuda o canal a crescer, nós precisamos da sua ajuda. Aqui você tem conteúdo de qualidade e você vai ver e ouvir coisas que você não vai ouvir facilmente em canais por aí. Deixa o like, deixa teu comentário, interage comigo e se inscreve no canal agora, compartilha, se inscreve na tua conta reserva, que eu sei que você tem, se inscreve também na tua conta reserva e convida teus amigos a conhecer o nosso trabalho. Vamos juntos, um grande abraço.